Olá, eu sou a Fernanda Lee. Quem segue o meu perfil provavelmente segue porque não quer usar punição com as crianças, quer abrir mão de uma educação um pouco mais violenta. E eu percebi que as pessoas que acabam seguindo as orientações da disciplina positiva, que é baseada no respeito mútuo, acabam indo para o outro extremo e ficando gentil demais. E o tema da live de hoje é porque a gentileza pode ser prejudicial na educação dos filhos em casa e na escola. E para isso eu convidei a Fernanda Salles, do perfil A Ponto Roda Materna, e vamos dar as boas-vindas a ela que deve estar entrando. Pessoal que está entrando, bem-vindo. Eita, nós! Ela entrou, que maravilha! Oi, Fer! Tudo bom? Gente, hoje vocês vão ter dobradinha, Fernanda e Fernanda. Vai ser incrível, vai ser incrível. Essa live, ela vai ter uma duração sucinta, porque a gente sabe que segunda-feira o pessoal está começando a semana. Então, ela vai durar 30 minutos. Então, aproveita, segura todo esse suco de conhecimento e sirva-se e sacia a sua sede para que você possa encontrar o equilíbrio. Fê, muito bem-vinda. Se apresenta, fala aí quais são os pontos fortes que você traz. Bom, eu sou a Fernanda Salles, eu sou educadora parental, eu fiz minha certificação com a maravilhosa da Fernanda. E no meu perfil, né, eu ajudo pais e mães e cuidadores que querem educar os filhos de maneira respeitosa, né, que querem educar sem punir, sem pôr de castigo. E assim como a Fer falou, eu também vejo muitos pais caindo no extremo oposto, né, que é ser gentil demais. E a gente esquece que as crianças precisam de limites, né, que elas precisam ser guiadas. Só que se a gente fica entre esses opostos, a gente acaba caindo na permissividade, né? Que eu acho que é o que a gente vai conversar aqui hoje, porque a disciplina positiva é justamente o caminho do meio, né? Não é só ser firme ou só ser gentil, porque senão desses dois pontos a gente está sendo desrespeitoso com a criança e não está preparando ela, né, da melhor maneira possível. E a gente vê muito por aí, né, Fer, as pessoas confundindo a disciplina positiva com deixar a criança fazer o que ela quer, deixar ela fazer quando ela quer. E eu sempre gosto de falar que o respeito não está em deixar a criança fazer o que quer, quando quer e como quer, mas sim na forma que a gente vai conduzir essa criança, né? Na gentileza que a gente vai colocar os limites que precisam ser colocados. É isso aí. Então, boas-vindas. E para quem está entrando, coloca a tua cidade, teu estado, teu país. É tão legal ver que a gente está conectado, mesmo assim que a gente está tão longe. Eu adoro ver as pessoas que estão se conectando de outras partes do mundo. E eu acho que seria importante a gente começar com essa pergunta. A disciplina positiva, ela é permissiva? E eu queria fazer essa pergunta para que a Fer pudesse responder na perspectiva dela de mãe. Conta aí a idade dos teus filhotes, Fer. Bom, eu tenho um só. É o Léo, ele tem 4 anos. Quando eu comecei, né, antes de eu fazer a certificação, que eu já estudava sobre disciplina positiva, eu era só a mãe, né, querendo aplicar ali. Eu, às vezes, ficava na dúvida, né, de será que eu não estou sendo permissiva? Será que eu não estou sendo gentil demais? Porque ele não está fazendo o que eu quero, né? Porque eu tinha essa ideia de que eu ia usar as ferramentas que eu tinha lá da disciplina positiva e ele ia fazer o que eu queria, né? Ia fazer, tipo, agradecendo e ia ser tudo fácil. E aí, quando eu comecei a perceber que eu tinha que ainda assim ser a responsável daquela relação, né, adulta, madura, para eu colocar os limites que precisavam, né, que ele não tinha que ter responsabilidade de tomar certas decisões, foi quando eu consegui entender que, ok, eu posso ser gentil, mas ainda assim colocar os limites. Eu não preciso ser firme e autoritária no sentido de punir ele, castigar ele pelos erros, e eu não posso também ser gentil de, ok, ah não, tá tudo bem, você não quer, então não faz, né? Porque aí eu ficava naquele limbo, assim, de tipo, meu Deus, não tá dando certo, porque ele não pode fazer isso, mas eu não quero punir, eu não quero castigar. E aí eu fico passando a mão na cabeça dele, né? Que eu acho que é o que todas as mães que fazem essa transição ficam se sentindo às vezes. E aí, quando eu comecei a estudar, que eu fiz a certificação, que eu virei, né, educadora parental, comecei a atender mais pais, mais mães, dar cursos, eu percebi que a gente confunde, né, acolher
com ceder, né? Então, quando eu acolho o sentimento dele estar frustrado porque eu coloquei um limite e dei um não, eu só estou mostrando para ele que eu entendo como ele se sente e o limite continua ali. Se eu cedo aquele comportamento, aquele desejo, aí sim eu estou sendo permissiva. Aí sim eu estou deixando ele fazer o que ele quer. Né? E quando a gente cede, normalmente é para aliviar a nossa barra, né? Porque a gente não quer lidar com aquele choro, a gente não quer lidar com aquela frustração, seja porque a gente está sem paciência ou porque dói demais na gente ver ele sofrendo, né? Então, assim, hoje, depois que eu virei várias chaves, eu sei que não tem nada de permissividade, né? Mas é um processo, porque a gente vai de um extremo para o outro, né? Eu acho que a gente veio de uma geração, Fer, que antes era muito autoritária. E aí os pais, querendo fazer tão diferente, foram justamente para o extremo oposto. E aí, hoje, quando a gente escuta, porque essa geração faz o que quer, porque essa geração é mimizenta e não sei o quê, não é a geração que a gente está criando. Somos nós. Somos nós que somos, em algum momento, criados de maneira permissiva, né? Que é o extremo oposto. E a disciplina positiva não é 8 e 80, né? É as 72 opções que tem ali no meio para conseguir ser gentil e firme e ser a margem daquele rio. E não, né, tipo, tem que ser esse ou esse. Não é isso, né? Eu acho que é exatamente isso que as pessoas confundem. Eu acho que a confusão até começa com o nome, né? Disciplina positiva. Meu, são duas palavras contraditórias, né? Disciplina significa que você vai numa boa palmada aí, E agora é positivo, então eu dou uma palmada com amor, e não tem nada a ver. Tô rindo. Então, se a gente pensar na etimologia da palavra disciplina, ela vem de discipline ou discipulas, que significa aquele que segue a verdade. E a disciplina positiva é só uma das várias outras vertentes que tem para educar os filhos. Eu encontrei na disciplina positiva um chão, onde eu entendi realmente o que é me respeitar e respeitar o outro. E eu também, eu acho, Fê, que a gente, se pudesse falar assim, nossa, a maternidade deveria ter um outro nome, seria a descoberta do autoconhecimento, porque caramba, quem aqui nasce uma mãe pronta, né? Um pai pronto, um cuidador pronto? A gente aprende ao longo do tempo. E a gente aprende até dependendo do tipo de temperamento, da personalidade que essa criança tem. Você vai começando a se ver na criança, ela começa a cutucar você, fala, não sabia que eu era tão autoritária assim, né? Ou que podia ceder, eu só era tão molenga. Então a gente vai começando a se reeducar. A disciplina positiva é um convite para você olhar para dentro e segurar o espaço que aquela criança está crescendo da melhor maneira possível. Então, quem fala que disciplina positiva é permissiva, está falando coisa errada. Na verdade, está até difamando uma filosofia de vida, né? Não é permissiva. E Sim, e também tem. disciplina não significa ser autoritário. É o caminho do meio. E eu acho que muitas vezes, né, a gente cai assim de, eu estou educando com respeito, eu vi na internet que a gente não pode obrigar as crianças a fazer X, Y, Z, que a gente tem que respeitar a criança, o desenvolvimento dela. E isso tudo é verdade, né? Isso tudo é bem real e importante. Mas quando a gente está nesse processo de sair do autoritarismo ali total, né, de querer não ser aquela carrasca, de não querer bater, não querer punir, e a gente não tem o conhecimento todo, né? A gente fica só no superficial aqui também, enquanto aprendizado, né? Enquanto mães, enquanto do nosso autoconhecimento, a gente vai cair ali na permissividade e aí a gente vai falar assim, mas esse negócio não tá funcionando. Porque ele não tá fazendo o que eu preciso. E eu tô ficando mole, ele tá mandando em casa, ele tá virando o reizinho, né? E isso não é disciplina positiva, né? Isso não é educação respeitosa, isso é permissividade, isso é negligenciar também a criança. Às vezes eu vejo muito, e eu comentei nos meus stories esses dias, né? A gente às vezes joga para a criança, né? A gente fala assim, é importante dar escolhas para a criança, para ela ter autonomia, para ela se conhecer mais, para ela se sentir pertencente. E aí às vezes a gente joga para ela responsabilidade de escolhas que não são dela, né? Que nem a mãe perguntou para mim, tem 2 anos, ele come açúcar sem controle, né? Mas tá, e cadê a mãe dessa criança? Porque quem tem que colocar o limite do tanto de açúcar que a criança come? Não é a criança, ela só tem 2 anos.
se a gente entra, né, nesse de respeitar a criança, não, porque ela tem que escolher lá quanto que ela vai comer de açúcar, né? Porque ela tem que ter autonomia. A gente está negligenciando o cuidado dessa criança, né? E a gente precisa entender que a gente ainda é o adulto responsável dessa relação. E que tem horas que a gente vai poder dar escolhas e tem horas que a gente vai precisar colocar o limite. Seja por segurança, seja por maturidade da criança que ela ainda não tem para aquela escolha. E aí, como que a gente coloca esse limite, né? A gente coloca ele de maneira gentil, respeitando o desenvolvimento dela, respeitando a natureza dela, mas firme enquanto adultos responsáveis dessa relação. E a gente, às vezes, ou é só firme, e aí depois a gente se arrepende de ter sido muito firme, aí a gente fica gentil demais, aí a gente fica assim, meu Deus, não, o que eu fiz de errado? Ou a gente é muito gentil e aí depois a gente vai e quer ser mais firme ainda para balancear ali, né? E a gente tem que estar com os dois ao mesmo tempo sempre, né? Exato. Então, a Lucy pediu um exemplo, e eu acho que você começou com o exemplo do açúcar, e eu gostaria de elaborar um pouquinho mais. De uma maneira bem didática, a disciplina positiva é ser firme e gentil ao mesmo tempo. Firme não significa ser rude, grosso e falar alto. Significa você conhecer os seus valores, significa você ter uma voz de autoridade e saber que você é responsável e sabe mais. Então, você vai impor o limite, né? E ser gentil não significa ser molenga, e ceder significa usar de respeito, usar de escuta, usar de acolhimento, né? Então, é ser firme e gentil ao mesmo tempo. Então, quando a gente põe no exemplo do açúcar, uma criança tem 2 anos. Ser firme demais, fala assim, não, você não vai comer o açúcar até você ser adulto. Isso é firme demais. Não tem espaço para negociação e nem para flexibilizar, porque a criança vai numa festa, vai querer comer brigadeiro, né? Então, assim, esse é o excesso, né? O extremo da firmeza. Não, e pronto, embaixo do meu teto, quem manda sou eu. Acabou. Acabou, né? Que é o que a gente escutava antigamente, né? Em outras gerações. Ser gentil demais é ceder para a criança, porque a gente fica com dó dela. Oh, meu Deus, tadinha, ela tá pedindo, ela é tão fofinha. Eu não vou aguentar, meu Deus do céu, eu quero ser uma mãe que me ama, então eu vou dar. E aí você cede. Ai, ela gostou, ela quer mais. Não, não quero deixar minha filhinha com fome ou passando vontade. Ai, tadinha, não quero que ela se frustre. Então, dá. Então, assim, ser gentil demais, neste caso, quando você é só um ou só outro, você vai para os extremos e para os estereótipos daquilo que representa. O equilíbrio está em usar os dois. E isso demanda da gente um esforço. Eu não sei, Fê, para você, a hora que você pensou nesse conceito de ser firme e gentil, falou, onde está o manual disso? Né? Onde eu tenho o parâmetro disso? E não é um resultado, não é uma tabelinha que a gente segue, é uma busca interna, porque a gente também, como adultos, tem tendência a ser mais firme, ou ser mais gentil, ou oscilar, ser firme no começo do dia, gentil no fim do dia, porque você não aguenta mais. E como é que você encontra esse equilíbrio de ser firme e gentil? Então, eu gostaria de escutar da Fê, como você conversaria com essa criança de 2 anos, sendo firme e gentil? Bom, inclusive já aconteceu isso aqui, porque eu segurei o açúcar até 2 anos e depois, né, não dava para abrir a porteira também, mas ele gosta muito de açúcar. Então, assim, é um processo que a gente vai construindo, né? Então, assim, se um dia ele chega e fala assim, eu quero comer açúcar, alguma coisa assim, a gente já tem os nossos combinados pré-estabelecidos, né? De que quando vai comer bolo, é uma fatia de bolo, né? De que quando ele pede algumas coisas que tem açúcar, é um só, é um sorvete só, é um bolo só. Então, assim, ele costuma colaborar porque eu já fiz esses pré-combinados. Mas se chega num momento, numa situação em que ele quer aquilo e já passou do limite ou não é o dia do nosso combinado, né? Eu sou gentil em entender que ele quer aquilo, que é um desejo dele, né? E que ele pode sentir o que ele está sentindo. Então, eu acolho ele de maneira gentil e direciono ele, né, para o nosso combinado. Eu lembro ele do nosso combinado. Então, eu falo, ó, eu entendo que você queira muito comer outro pedaço de bolo e o nosso combinado é só um pedaço de bolo, né? E aí eu sempre falo com ele, vamos ver qual outro dia a gente pode comer um bolo, né?
se for combinados de só final de semana, vamos lá no calendário ver quando que é o próximo final de semana. Ou eu acolho e falo assim, olha, eu entendo que você queira bolo e hoje não é o nosso dia de comer doce, né? Vamos ver lá no calendário. Então, eu sempre acolho o que ele está sentindo, acolho aquela necessidade dele, aquele desejo, falo que tá tudo bem sentir o que ele tá sentindo e mantenho o nosso limite, né? Então, assim, o limite na minha casa talvez não seja o mesmo na casa de vocês. E tá tudo bem, né? Mas é importante que a gente saiba qual é os valores da nossa casa, quais são as regras da nossa casa. Então, assim, aqui na minha casa, ele come doces normalmente aos finais de semana. E quando come, é um só, é um picolé só, é uma fatia só de bolo. Então, assim, ele já sabe, né? E aí eu acolho e direciono para os nossos combinados. E foco em soluções, né? Então, assim, vamos ver lá no calendário quando é o próximo dia. Nossa, você quer um sorvete de chocolate? Vamos anotar lá, eu vou querer de morango. E aí eu mostro para ele, né? Como ele só tem 4 anos, no calendário eu consigo mostrar para ele de maneira visual ali quanto tempo vai demorar para ele comer o tal doce. Porque senão ele também fica toda hora, é hoje, é hoje. E aí ele vai ficando ansioso também, né? Então, assim, no calendário ele consegue visualizar isso melhor também. Bom, eu queria trazer atenção porque a Fernanda falou uma coisa bem interessante e eu vou repetir porque pode ser que tenha passado despercebido. E ela usou uma ferramenta que se chama Valide os Sentimentos. E ela falou assim: eu sei que você quer mais um pedaço de bolo e você pode comer mais no próximo final de semana. E não vai ter mais bolo. Não é o mais. Eu te amo mais. Eu te amo e. Eu vi que você está chateado e. Então, essa substituição sutil abraça a firmeza e a gentileza. E essa é uma de muitas outras ferramentas. Ah, eu vou usar isso para tudo. Bom, começa usando, mas se a gente não tiver outras ferramentas, se a gente só tiver o martelo, né? Daí a gente quer só ver os problemas na nossa casa, prego, martelo. Não, quase você precisa de uma chave de fenda. Né? Então, assim, a gente precisa de outras ferramentas. Eu uso elas aqui, ó. Eu uso esse baralho aqui da disciplina positiva para educar os filhos. São 52 ferramentas, né? E você pode encontrar lá no meu site, na filosofiapositiva.com.br, compra com um cupom de desconto positiva, pronto. Tem um monte aqui, Vale de Sentimento é uma delas. Então, assim, quanto mais ferramentas você for aprendendo, mais confiança você vai tendo de olhar para dentro de si e ver, será que eu tento a ser mais gentil? Eu cedo porque eu tenho pena? Será que... E tem uma outra pergunta aí também, né, Fê? Será que é a minha criança interior como adulto que tem dó, né? Porque eu também queria e não fui tratada assim, e daí a gente acaba tratando a nossa criança interior, trata a criança que a gente está vendo na nossa frente. Quando, na verdade, a gente precisa acolher a nossa criança interior e se transformar num adulto para que saiba que se ela continuar fazendo isso, comendo doce, não vai ser bom para ela. Ela ainda não sabe. A criança ainda não tem a menor noção. E às vezes não tem o quanto você fale. Você valida, explica e depois tira a criança daquele ambiente. Faz uma distração, 2 anos, gente. Não tem como ter uma conversa muito grande, é 10 palavras ou menos. Alguém perguntou aqui como você faz com adolescente. Adolescente é minha praia, eu tenho 2, trabalho com adolescentes. Como é que a gente coloca esse limite? É o seguinte, na minha casa, desde que meus filhos eram pequenos, eles podiam comer doce em dias especiais. Eram os dias S. E como eles cresceram aqui nos Estados Unidos, dia S é Saturday, que é sábado, Sunday, que é domingo, e special days, que são holidays, ou seja, feriados, né? Aí você vai na casa do tio, vai na casa da... Então, eram 3 dias, assim, você podia comer doce. E o quanto eles podiam? Que cabia na palma da mão. Porque eu sabia que comia e daí não dava dor de barriga, né? E era um bom jeito. E eles começaram a ficar craques. Sabe como que eles faziam assim? Então vou pôr esse. Daí fazer uma montanha, né? Caramba! Mas tudo bem. Cabe na palma da mão, né? Então, hoje, eles crescem. O que eles fazem? Na nossa casa, eles têm um espaço no armário que eles compram o que eles querem e comem no final de semana. Então, assim, sacia a vontade de comer, porque eu também gosto de doce, gente. Quem aqui não gosta de doce? Tem alguém que não gosta de doce? E se eu estiver em casa, não tem controle.
Pois é, às vezes a gente não consegue, nem a gente colocar o controle, nem eu consigo comer só chocolate em dias especiais. Eu preciso comer chocolate o dia todo. E eu estou exigindo do meu filho que não come. Então faça para você primeiro, seja o modelo de conseguir comer, né? E se colocar algumas estratégias, bom, no final de semana eu como, então compra. Compra no final de semana. Acabou, acabou. Compra só no próximo final de semana. Então, é assim que a gente usa com o adolescente. Pode comprar? Pode, só não deixa no quarto, deixa aqui. E a gente envolve os adolescentes em buscar solução. Por quê? Porque esses adolescentes, eles são espertinhos, gente. Mas você fala, não, eles já têm o dinheirinho deles, pede para o amigo comprar e acaba comendo. E você deixou de ensinar aquela habilidade de vida que, na verdade, não faz bem pra gente. Né, comer doce o tempo inteiro. Você come ainda antes da refeição, daí você não come a refeição mesmo. E você está crescendo agora. Então, assim, você quer estar num espaço de influência. E para isso, você precisa ser firme e gentil ao mesmo tempo. Porque se eu só for firme, eles não vão falar nada e vão mentir. E se eu Vou só fazer for gentil, eles vão achar que eu sou uma fracote, vão pisar em cima de mim e ainda vão dar risada. exatamente. E eu acho que é exatamente isso que a disciplina positiva ajuda a gente, né? Essa educação respeitosa. É da gente conseguir ser essa autoridade em casa no sentido de temos mais experiência, mas também de que a criança, né, o adolescente e aquela criança se sinta também respeitado, visto e ouvido, né? Porque se a gente fica só ali no firme, ela não tem espaço para falar, para ser ouvida. Aí ela começa a fazer escondida, ela começa a mentir. E se a gente vai lá para o outro extremo, ela se sente negligenciada, né? Por mais que por um momento seja gostosinho, eu faço o que eu quero, minha mãe não manda em mim, tem uma hora que ela vai falar assim, meu, com quem que eu vou contar? Eu não posso, não tenho aquela segurança, aquele porto, né? Então, assim, é importante que a gente guie eles nesse sentido de ser gentil e firme a maior parte do tempo, né? Mas o que que a gente precisa? Eu acho que a gente precisa decidir primeiro o que que a gente vai fazer, né? Então, assim, que nem a questão do doce. Eu decidi que é importante na minha casa essas regras, né? Esses combinados. E aí eu entro junto com a criança, passando essas regras, esses combinados e explicando, né? Ele, óbvio, ele com 4 anos, ele já me questiona por que só final de semana. E aí eu explico para ele, eu falo a questão da saúde, eu explico o que, que o açúcar faz no corpo, né? Vou explicando de uma maneira mais lúdica, que ele entende e ele é muito curioso e que faça sentido na cabeça dele. E não adianta eu falar que ele vai comer só final de semana, se eu tô lá na hora do almoço, eu vou lá e como. Não adianta eu falar que você vai comer de final de semana, se eu fico também tentando negociar e manipular ele de se você comer tudo, você come sobremesa. Se você fizer, se você não bater em ninguém, você vai ganhar um docinho, porque aí a gente entra em um outro lugar, né, Fê, de ficar manipulando e recompensando e ameaçando a criança. E aí é difícil ser gentil e firme assim, né, porque a gente está tentando fazer um jogo ali. E aí eles acabam aprendendo a jogar também. Ah, sem dúvida. O tema da nossa live é porque a gentileza é prejudicial. E você falou uma coisa muito interessante que pode ser conforme os adultos agem sempre cedendo por pena ou porque tá de saco cheio, meu Deus, tem tanta preocupação, deixa, né? A gente fez muito isso, né? Durante a pandemia, abriu mão do eletrônico, abre mão de tudo, meu Deus, não quero mais problema, né? Se vira, né? E aí pode ser que a criança ou adolescente desenvolva essa crença. Eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim. Quando a gente cresce enxergando o mundo assim, que tipo de adulto vocês acham que vai conviver na nossa sociedade? O que vocês acham? Quando alguém cresce, aliás, vocês já viram algum adulto que talvez não tenha falado isso, mas age dessa maneira, né? Ninguém manda em mim. Aqui eu faço o que eu quero. Né? Com, Tem com, vários. com isso. Como isso pode ser prejudicial, né? Então, assim, ceder sempre não é um sinal, não é um sinal de amor. Tem horas que é importante ceder, quando é uma exceção, mas qual é o seu dia a dia, o seu perfil, o seu estilo, né? Qual é o ritmo aí na tua casa? Acho que a gente tem que escolher as nossas batalhas, né? Que nem você falou, tem épocas e situações que a gente acaba cedendo a um limite que a gente tinha, mas eu acho que a diferença está que a gente está cedendo de maneira consciente, né? Eu estou cedendo isso hoje e eu sei que amanhã eu vou ter que correr dobrado para voltar ao nosso combinado e ao nosso limite. O problema da pessoa que sempre está, né,
na permissividade ali, cedendo, ela só tá cedendo, né? E aí ela não volta pro limite, ela não volta, ela não sabe para onde voltar, porque o normal é aquele, né? E aí isso vai criando o hábito na criança, que vira um adolescente, e ele vai tendo, ele entende esse processo, né? Ele entende o repertório, não é que eu vejo as mães falando assim, ah, é porque ele vai pisar em mim, ele vai me manipular. E realmente acontece, mas não, principalmente as crianças pequenas, né? Não porque elas viraram pink e o cérebro e ficaram assim, deixa eu ver o que eu vou fazer com a minha mãe hoje, né? Não é isso, mas ela vai entendendo como que funciona, como que foi o processo criado, ela vai respondendo ao ambiente que ela está inserida. Então, se é um ambiente que os pais são só gentis, né? No caso da gentileza, como sendo só permissivo e cedendo, é o que a Fer falou, né? O que essa criança vai virar como adolescente, que vai virar como adulto, né? Onde está, como que ela vai conseguir perceber os limites da convivência em sociedade, porque ela não tinha em casa. Como que ela Não, vai o perceber Fê, isso? e sabe qual é o problema disso? Assim, eu tenho adolescentes hoje, eu vejo a importância de ter sido firme em relação ao celular. Quando os meus filhos ganharam o celular, eles assinaram um contrato de 4 páginas, tá? Com direitos e responsabilidades. Isso para mim é ser firme e gentil, porque eles têm direitos, mas eles também têm responsabilidade. Você não quer o direito, né? Fica sem a responsabilidade. E eu vejo que a maioria dos amigos dos meus filhos tem pais que não têm limite nenhum. A criança usa o celular até a hora que ela quiser. E qual o problema disso? O problema é que eles não estão dormindo, eles estão desenvolvendo depressão, ansiedade, e eles não sabem parar, porque açúcar e telas têm o mesmo efeito de cocaína. Vai viciar a parte da recompensa do cérebro, neurologicamente, aquilo te faz sentir bem, você quer repetir. Então, você não larga aquela coisa, você não larga o açúcar, né? Você não larga o celular, mas você precisa se treinar, se educar, se disciplinar. Então, quando a gente impõe limite, eu não quero que meus filhos sofram. Se eles sofrerem como consequência, porque eles estão se comparando com os amigos, é uma coisa. Outra coisa, eu quero que você sofra para você sentir. São duas coisas diferentes. Quando a gente coloca o limite e a criança sofre como consequência, aquilo, na verdade, gera uma resiliência. Eu estou te explicando porque eu estou fazendo isso e eu também estou fazendo. Então, existe uma congruência, né, do modelo. Quando eu simplesmente falo, não, vai ser assim, ponto final, a criança fica, bom, então agora eu vou tentar encontrar um jeito. E também quando a gente é permissiva, faz o que você quiser, faço o que eu quiser, ninguém manda em mim, né? Então, é muito prejudicial. Talvez ela não sofra na hora porque você está cedendo, mas ela sofre depois, porque não soube desenvolver autorregulação, não soube envolver cooperação, não soube desenvolver a paciência. E veja, essas são 3 coisas, 3 habilidades super necessárias hoje. Na Sim. sala de aula, dentro de casa, não existe limite, tudo é possível o tempo todo. A gente deixa ele sem ferramentas e sem repertório para a vida, né? Se a gente vai pro extremo aí da gentileza e da permissividade. E aí chega lá na frente, né? Pode ser que hoje seja mais fácil pra gente, porque é mais fácil ceder, é mais fácil deixar. E aí a gente deixa o pepino para eles resolverem lá na frente, né? Porque aí, enquanto adultos, eles não vão ter esse repertório, não vão ter essas ferramentas necessárias para uma boa convivência com outras pessoas, né? Então, assim, Uhum. tipo, vou jogar o problema lá pra frente, ele que se vire, né? E o pior de tudo, Fer, é assim, não tem um limite em casa, daí vai para a escola, o professor coloca o limite, a criança volta para casa e fala, ai, professor é maldoso, daí vai a mãe lá na escola, né? Defender a criança. E aí ela aprende a se vitimizar. Esse desamparo é aprendido, é a pior presente que a gente pode dar, nem é um presente, né? É o pior caminho que a gente pode dar para um jovem, porque a gente precisa de limite quando a gente vai no trânsito, quando a gente faz a live, tem hora para acabar, né? Dá vontade de ficar aqui mais uma paciência, a gente tem que aprender a lidar com esses desconfortos da vida. E se a gente não souber lidar com isso, porque a gente não aprendeu, gente, isso é um convite para vocês aprenderem. Vem aprender. Nunca é tarde. E eu queria saber, Fê, como uma mensagem final, o que é que você gostaria de deixar aqui para o pessoal? Bom, eu acho que, assim, a gente precisa muito, né, de um mundo melhor. E o mundo, né, o futuro melhor,
está no presente dos nossos filhos hoje. Então, eu acho que, enquanto pais, é nossa responsabilidade buscar conhecimento para que a gente consiga, né, educar eles de maneira respeitosa, para que a gente consiga achar esse caminho do meio, né, que a gente consiga ser gentil e firme ao mesmo tempo, porque os extremos, os dois extremos, são nocivos para as nossas crianças, e isso já é comprovado, né, cientificamente. Não sou eu e a Fer que estamos inventando isso ou falando, né, a gente não descobriu isso sozinha, né, a gente só é uma ponte aqui para vocês. E eu acho que, assim como eu antes não acreditava tanto, né, mas eu fui de cara, falei assim, não, eu quero fazer diferente, eu não quero fazer desse jeito. E eu estudei, eu continuo estudando, agora eu trabalho com isso, né, e eu vejo a transformação na minha família, eu vejo a transformação nas famílias que eu atendo, e é uma sementinha que a gente vai plantando, e quando começa a aparecer os frutos, e a Fer já tem 2 frutos aí, né, sendo frutos maiores, né, adolescentes, que a gente começa a falar assim, não, é esse mesmo caminho, isso faz total diferença, olha só o ser humano que eu estou criando, né? Então, assim, não tenham medo, né? Não fiquem com medo de ser permissivos ou de cair só na gentileza ali, né? É o caminho do meio, mas para isso a gente precisa estudar, a gente precisa se dedicar, a gente precisa sair dessa superficialidade, né? A gente precisa se aprofundar tanto no conhecimento das crianças como no nosso. Porque uma coisa sem a outra não vai para frente. É isso aí, eu recomendo você seguir a Fernanda no A Ponta Roda Materna, ela dá várias dicas para vocês que fizeram várias perguntas, bebê que chora, escovar o dente, eu tô lendo todas, gente, porque assim, dá vontade de atender cada uma de vocês. Mas a ideia da disciplina positiva é empoderar as pessoas para que elas possam se sentir empoderadas dentro de casa. Se eu segurar tua mão, segurar teu colo e te dar resposta, agora você não vai crescer firme e forte como você quer que o seu filho também cresça firme e forte. Então vem aprender a disciplina positiva. Cada vez mais a gente precisa de gente sendo agente de mudança e é um caminho para você olhar para dentro e poder descobrir quantas coisas boas você tem para compartilhar, não só dentro da sua família, mas também com a tua comunidade. Fê, muito obrigada. Falei que ia adorar meia hora e o nosso tempo, infelizmente, acabou. É um prazer. Eu poderia ficar aqui 3 horas conversando contigo e ainda tinha papo. Queria agradecer quem participou também e quem quiser me seguir, Filosofia Positiva Oficial. Um beijo. Obrigada. Muito obrigada pela sua generosidade. Tchau. Tchau.